Aí, galera, voltamos, né? Vocês olham a baita diferença que deu, né? Entre a música da Bossa Nova e a música do rádio, né? Um tom mais suave, mais intimista, né? O Chega de Saudade, que é considerado o quê? Um marco da Bossa Nova, ok? Ó, tem cidadão aqui me sacaneando aqui, que eu não canto, não sei o quê. Quero ver ter culhão aqui de chegar aqui na frente e cantar na frente da câmera, meu. Não é fácil não, viu? Tá? Ó, pra vocês aí que estão falando pra desistir de cantar, vamos dar mais aí. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Tá bom, chega por hoje, vai. Vamos lá. Partir do próximo slide, galera. Antes, desculpa, chegaram mais perguntas, vamos responder, tá? Então tem o Carlos Eduardo falando um pouquinho dos grupos, né? Para falar um pouquinho dos grupos que lutaram contra a ditadura e porque fracassaram. Bom, primeiro o que eu falei para vocês, né? Os grupos eram pequenos, eram grupos muito pequenos comparados com toda a estrutura do Exército Brasileiro. Não existia tanta gente assim nesses grupos. E eram grupos muito divididos. Quando a gente fala nesses grupos, parece que é uma coisa só, tá? Mas cada uma tinha, dentro da esquerda, tinha várias vertentes, né? Stalinismo, trotskismo, mas isso aí é um tema para outra aula, tá, galera? Mas era muito dividido também, além de tudo, tá bom? Então vamos continuar aqui. Pedro de Cordeiros, na Bahia. Uma galera legal da Bahia aí, hein? Qual o principal motivo da diretas já não ter funcionado? É outra que também dá outra tese, né? Vocês já estão falando, pô, esse professor quer enrolar. Não, é que eu não quero ficar aqui sábado e domingo falando com vocês, né? Que aqui daria assunto o fim de semana inteiro. Mas, na verdade, tinham também, dentro dos grupos que queriam diretas já, tinham também divisões, tá? Não era um grupo único. Claro, existia um imenso agrupamento de pessoas, políticos, pessoas da população no geral querendo diretas já, mas como ter essa direta ainda estava muito ambíguo. E fora que existia uma pressão para ela não acontecer e alguns também que tinham medo de uma radicalização se viesse direta já naquele momento, né? Uma radicalização principalmente parte de movimentos de esquerda. Então, houve aí uma série de fatores que acabaram derrubando a emenda que daria o direito às diretas já, né? Então, infelizmente, não foi para esse momento. Essa eleição aconteceu em 89. Tá bom? Lucas do Rio Verde. Poderíamos dizer que o povão só começou a influenciar efetivamente da vida política do país a partir da eleição do Collor? Não. Tá? Não. E eu diria assim, talvez o povão não tenha ainda acordado para a força que tem nem depois do impeachment do Collor. Ok, Lucas? Eu diria que ainda o Brasil não tem ainda toda essa sociedade participante, né? Que a gente poderia ter, exigindo outras coisas, tá? A gente tem alguns protestos aí muito bacanas, né? Exigindo direitos, mas ainda estamos muito longe de várias sociedades que já têm isso há mais tempo, né? De repente por exemplo, a sociedade na França chegou a levar milhões contra a reforma na Previdência, tá? Aqui no Brasil ainda é muito tímida essa participação popular, mas eu diria que ela vem muito antes do Collor, né? E eu diria que até era um pouco maior, significativamente maior, nos períodos que vão antes da ditadura e até o AI-5. Tá? Então tinha protestos de estudantes que levavam 100 mil pessoas na rua, por exemplo. Tá? Coisa que hoje estamos longe de alcançar. Ok? Então assim, é uma pergunta interessante, né? E a gente tem que avaliar um pouco isso. O que é essa efetividade? Mas a participação popular está aí. Tá bom? Ok? Vamos lá, Giovana de Figueira, no Paraná. Professor, é verdade o que dizem sobre Médici ser o mais sanguinário de todos os presidentes? Eu diria que foi o período mais complicado da ditadura, né? Com mais repressão. Não sei se ele individualmente, tá? Mas eu diria todo o aparelho de Estado, sim. Era quando a repressão pegou mais firmemente aí os setores de oposição. Tá bom? Carol de Jundiaí. Qual foi o principal objetivo da lei da anistia em que ela se constituía? Sensacional, viu, Carol? Essa lei de anistia é muito questionada por vários grupos, principalmente aqueles que se opuseram à ditadura militar. Por quê? Essa anistia aconteceu em 79, que seria o quê? O fim do AI-5, a volta das pessoas que estavam no exterior, a volta dos exilados, a volta da formação dos partidos políticos, tá? A volta do pluripartidarismo. Só que, o que ela significou? Ela significou, entre aspas, perdão que o Estado concedia aos opositores, né? Perdoar porque foram perseguidos, né? Bem dizendo, mas também eximia de culpa o quê? As pessoas que praticavam o quê? Os atos de violência no Estado. Então, torturadores, todos aqueles que
cometeram prisões políticas e tudo isso aí. Então a anistia serviu para isso também. Por isso que esses setores hoje falam muito, né, questionam muito a questão da anistia. Tá? Pergunta muito legal essa, viu? Então vamos ver aqui o Zé Firmino. Como cantor, o senhor é um ótimo professor, sabia? Isso é dor de cotovelo. Jaciara, Caximba de Dentro da Paraíba. Com a grande revolução que foi o rádio, de que maneira o governo do Estado Novo procurou controlar os meios de comunicação em massa? Perfeita pergunta, tá? Desculpa, Jaciara. Falei Jaciara não, Jaciara, desculpa. Tá? Sensacional a pergunta. O governo do Estado Novo, de Getúlio Vargas, instituiu o quê? O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Que serviu o quê? Servia justamente para controlar tudo aquilo que ia nos meios de comunicação. E o rádio foi usado muito na propaganda em favor do Getúlio Vargas, tá? Pergunta sensacional também de quem entende, viu? Galera, aqui tem umas perguntas muito boas, tá? Muito bacana. Então vamos partir aqui, o Geraldo Vandré com violão aqui é o próximo slide e vamos falar um pouco da canção de protesto, tá? Tá ok aí o slide? Beleza, o cidadão que está aí fazendo assim com a mão, Geraldo Vandré, tá? Um dos grandes ícones da canção de protesto. O que foi a canção de protesto, tá? Teve um grupo, muitos deles vinculados à Bossa Nova, que achavam que depois do golpe militar não tinha muito sentido em continuar falando um pouco de barquinhos, de mulheres bonitas, garota de Ipanema, tá? Então resolveram o quê? Partir mais fortemente para o protesto social. Antes mesmo do golpe, né? Alguns já tentavam denunciar as condições sociais que viviam a classe trabalhadora brasileira, os mais desfavorecidos, só que é claro que isso vai ganhar uma força muito grande depois do golpe, tá? Ok? Então, vamos partir para o slide seguinte, por favor. Então, essa era chamada Musa da Bossa Nova, Nara Leão, que também se engajou na canção de protesto. Daqui a pouco a gente vai ouvir uma música, tá? Aí, teve aqui, vocês perguntaram sobre a UNE. Uma das grandes influências aqui nessa canção de protesto, nesses movimentos de protesto, foi justamente a UNE. Tá? Os CPCs da UNE, que eram Centros Populares de Cultura, que tentavam levar a cultura para o povo que não conseguia ir para os teatros, para os cinemas, né? Então elaborou todo um plano aí de uma estética de protesto. Tá? E a música também acabou entrando nessa... Também foi talvez o ícone mais forte e mais conhecido desse processo. Né? Então, a Nara Leão, esse show Opinião, ela se uniu ao Zequete, tá? Que era um sambista do morro, e o João do Vale, né, que aí curte um forrozão aí no fim de semana. O João do Vale é um dos grandes nomes do forró brasileiro. Então houve aí essa união entre os três, né, que eles falavam moço de classe média, o moço do sertão e o outro do morro. Né? Então a união de classes o quê? Para criticar a ditadura militar, né, criticar o que estava acontecendo. E aí veio o quê? Uma música que foi assim um dos grandes ícones, se não foi a primeira, uma das primeiras, com certeza, em protesto contra a ditadura militar, que é a Opinião. Então, roda a VT aí, galera. Opinião.